podemos compartilharmos a palavra do Senhor, algo assim que o Senhor colocou no coração, tratar os irmãos assim nessa manhã. Eu tenho essa responsabilidade e esse privilégio. Compartilhar hoje a palavra do Senhor. Então convido você a abrir a palavra do Senhor, o livro de Salmos, Salmo 142. Nós iremos ler algum texto, mas o texto inicial é desse Salmo 142, apenas o verso 7. Salmo 142, verso 7, assim diz a palavra de Deus: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós rendemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo privilégio que nós temos de ouvir as tuas verdades. Por isso, ó Deus, nós louvamos o Senhor, adoramos o teu santo e bendito nome. E nessa manhã, ó Pai, nós estamos observando a tua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra com clareza, como palavra vinda do Senhor. E que essas verdades, ó Deus, possa ser um bálsamo em nossos corações, para que nós possamos viver confiante no Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte, é aquele que restaura nossas vidas. Por isso nós rendemos graças, louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa manhã eu gostaria de tratar com os irmãos um assunto muito pertinente para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós, crentes e não crentes. Eu quero falar um pouco sobre a depressão, algo que tem assolado a sociedade nos dias de hoje. Tem assolado a sociedade, esse mal tem assolado a sociedade, tanto a pessoas crentes quanto as pessoas ímpias. Então queremos observar alguns textos que nos falam a respeito desse assunto tão pertinente nos dias de hoje. Então, quando nós vamos observar os fatos, observamos que a depressão continua sendo a principal causa de suicídio nos dias de hoje. E quando olhamos a sociedade, olhamos a forma que a sociedade tem vivido, o campo está propício cada dia mais para que esse mal aumente cada dia mais dentro da igreja e no meio da sociedade, nas pessoas como num todo. Por que eu digo isso? Quando nós observamos o consumismo está crescendo cada dia mais. Observamos que o consumismo cresce, o desemprego aumenta e com isso as pessoas têm entrado em dificuldade para suprir as suas necessidades. Olhamos também que os casamentos atuais não têm sido um casamento com cordão de 3 dobras. Então, quando o casal entra em dificuldade, a ponto de se separarem, aí acontece também uma grande dificuldade. E muitos desses entram em depressão. Muitos desses entram em grande dificuldade. Inclusive, quando nós olhamos as pesquisas, observamos, por exemplo, acontece na China 250 mil mortes por ano por causa do suicídio. E essas mortes, muitas delas são derivadas através da depressão. Então nós observamos que é um mal que tem assolado a sociedade cada dia mais. Então, se eu perguntar a você, se você conhece ou já conheceu alguém que passou ou passa por esse mal, com certeza você irá falar que conhece alguém, ou que já conheceu alguém. Então a igreja tem um papel fundamental, muito importante, para que possamos aprender, nos fortalecer, para que possamos enfrentar esse mal e ajudar aquelas pessoas que estão passando e que irão passar por esse mal.
Observamos que esse mal não assola pessoas de várias classes sociais. Pessoas pobres, pessoas ricas, jovens. E quando nós observamos a depressão trazendo o suicídio, tem afetado cada dia mais os nossos jovens. E quando nós olhamos para o futuro, nós precisamos nos preocuparmos cada dia mais. Nós observamos nossos jovens se dedicando nos estudos, nós observamos os nossos jovens se esforçando cada dia mais, buscando conhecimento profissional. E quando ele consegue esse conhecimento profissional, eles se formam. Muitos deles estão na fila dos desempregados. E muitos deles olham para trás e olham para o futuro e veem que tudo foi perdido. Por isso, irmão, nós como igrejas, como servos do Senhor, precisamos observar atentamente esse fato, que é uma realidade até mesmo dentro da igreja. E nós observamos que existe, até meio no meio evangélico, alguns pontos, algumas ideias que nós precisamos observar. Existe uma ideia que se diz que a depressão ela é derivada por pessoa que está passando por problema de possessão. Então tem um ponto que um escritor defende, que aquele que está passando por depressão é porque ele está possesso. Então imagine uma pessoa estar ainda depressiva, também tendo que carregar o peso que está sendo investida pelo próprio Satanás. Existe também um outro extremo que diz que aquele que está passando por depressão é porque está vivendo uma vida de pecado. Então essas duas ideias entendem que apenas a cura é apenas pela palavra de Deus. E nós precisamos observar que a depressão, além de ser problema espiritual, como a Organização Mundial da Saúde declara, ela é um problema também de saúde. Por isso ela é afetada por pessoas crentes e não crentes, sendo afetada por esse mal. Mas quando nós vamos observar também a palavra de Deus, como bem claro ali no Salmo 32, podemos observar que é bem verdade que essa depressão, ela pode estar relacionada a algum pecado encoberto. Quer ver? Leia, por favor, Salmo 32, alguém leia. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5. Então, queridos, precisamos observar que além de ser um problema de saúde, como qualquer uma pessoa pode acometer desse mal terrível que tem nos assolado, pode ser também um problema espiritual, como é declarado aqui no Salmo 32. Mas também pode ser afetado em pessoas que estão vivendo espiritualmente bem. Então, quando nós olhamos, inclusive, a vida do profeta Elias, nós podemos observar isso aí. Nós observamos que Elias, um homem de Deus, um homem que orava, as comportas do céu se abria, chuva caía, homem que orava, fogo do céu descia e consumia os profetas de Baal. E nós observamos que em um dado momento de sua vida, Elias olhou para Deus, olhou para a sua situação, olhou para trás e disse: olha, Senhor, só eu fiquei. Elias estava angustiado, Elias estava vivendo uma profunda tristeza, estava fugindo.
Elias fugiu durante 40 dias, fugindo do Senhor, se escondendo, ao ponto de dizer: olha, Senhor, só eu fiquei. O Senhor disse a ele: não, Elias, existem mais 7.000 que não se curvaram, estão junto com você. Então nós observamos que não é apenas uma questão espiritual, uma questão também de saúde, de doença, a qual nós, como igrejas, como servos do Senhor, nós precisamos nos preparar para enfrentar toda essa dificuldade. E às vezes, querido, nós conhecemos alguém que enfrenta essa dificuldade, mas às vezes também nós não conhecemos e achamos que está tão distante essa situação em nossas vidas. E um dia podemos nos depararmos com alguém ou até mesmo com nós mesmos. Então, olhando as Escrituras, como Jesus nos ensina a lutar contra esse mal. Como Jesus nos ensina? Então, queridos, após nós observarmos essas suspeitas de pessoas que estão vivendo dessa forma, primeiramente nós precisamos investigar quais são as causas. Inclusive nós observamos várias pessoas tentando e cometendo suicídio, não muito distante de nós, mas muito próximo, como nós observamos aqui em nossa cidade, aqui em Marabá, pessoas jovens tentando o suicídio. Quando eu comecei a estudar esse assunto, fez eu me lembrar de alguns anos atrás. Eu estava em viagem na minha cidade, e por tristeza ali aconteceu um suicídio de 2 adolescentes no mesmo dia e no mesmo instante. E são adolescentes que estavam ouvindo a palavra do Senhor, que serviam ao Senhor. Então nós, como servos do Senhor, precisamos observar os nossos irmãos, observar como essas pessoas têm vivido, entendendo que uma pessoa não decide tirar sua própria vida de uma hora para outra. Quando vamos observar essa caminhada, essa decisão, ela olhou para trás, ela viu as suas dificuldades, ela viu as suas lutas, e ela olhou para o futuro e decidiu: olha, não vale mais a pena viver. Como disse Elias: olha, não vale mais a pena viver, Senhor, só apenas eu restei. Observando que Elias era um homem que buscava ao Senhor, que tinha intimidade com Deus. E ele chegou a esse ponto. Então, o que a igreja precisa fazer para enfrentar essas dificuldades? Inclusive, quando olhamos as pesquisas a partir da crise que aconteceu aqui em 2016, nós observamos que o suicídio por causa da depressão, ele aumentou, devido a questões financeiras e devido ao desemprego. A questão do desemprego, ele acelera esse processo, principalmente para o homem, para o pai. Quando ele olha para a sua família, ele vê aquelas dificuldades, vê aquelas lutas e sente impotente, que não consegue ali suprir as necessidades da sua família. E ele ali entra em angústia profunda, e ali ele entra em tristeza profunda. E a igreja, queridos, ela tem um papel importantíssimo nesse momento na vida dos irmãos. É isso que nós precisamos aprender a observar cada um de nossos irmãos, porque nós fomos chamados como corpo, onde cada um de nós somos membro e fazemos parte desse corpo. Mas, querido, quando nós olhamos a palavra de Deus sobre esse assunto, depressão, a Bíblia não trata com clareza sobre esse assunto alguns personagens. Porque até então essa palavra depressão, né, que hoje a gente está já até mudando, deprê, não, estou com deprê. Ela não existia, essa palavra naquela época. Não era uma palavra clássica daqueles dias a qual os escritores escreveram a Escritura. Mas quando nós olhamos profundamente a palavra de Deus, alguns personagens, nós vamos observar com muita clareza alguns servos do Senhor declarando que estava abatido. Observe, por favor, Salmos 42. Alguém lê, por favor, Salmo 42, verso 5 e verso 6.
Então observe, o primeiro ponto aí é um abatimento. O salmista aqui declara que ele estava abatido. Quantos de nós temos aquele momento que nós estamos abatido, ali triste? Salmo também 44, verso 25. Alguém lê, por favor. 44, verso 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo como se pegara ao chão. Salmo 57, verso 6. Então, primeiro, o que nós precisamos observar, o salmista aqui declara um abatimento. Aquela pessoa está abatida, está em luta. Primeiro ponto, o segundo ponto é a aflição. Volte ao Salmo 38, verso 8. Mais um texto falando sobre aflição. Então, quando nós observar toda a palavra do Senhor, nós não iremos encontrar o termo depressão, mas vamos observar abatimento, vamos observar pessoas aflitas, aflição, angústia, tristeza profunda. Observe Mateus 26, verso 38. Alguém leia, por favor. Mateus 26, verso 38. Então, queridos, quando pegamos aqui abatimento, aflição, angústia, tristeza profunda, quando se junta todos esses termos, nós e a medicina transformamos como depressão. Então, a pessoa, quando ela está em depressão, ela está com todos esses sentimentos, ela está com abatimento de alma, ela está com o coração aflito, desesperada, desamparada, ela está angustiada, e ela está aqui com a tristeza profunda. Ela está com a tristeza tão profunda que ela quer ficar só, ela não quer ficar no meio de pessoas, e quando ela está só, o desejo dela é de chorar. Quando ela está só, o desejo dela é de tristeza. E isso tem acometido muito também nos grandes centros, onde as pessoas estão vivendo em solidão. Por isso tem afetado tanto jovens, tanto adolescentes, como pessoas também idosas, que vivem só, que vivem em solidão. E às vezes nós achamos que esse problema, esse mal está muito distante, e não está. Esse problema, esse mal está no meio de nós. Por isso precisamos extrair lições e princípios através da palavra de Deus, para que possamos nos fortalecermos. Então precisamos observar alguns personagens bíblicos que lidaram com essas situações de tristezas, de angústias, de abatimento, e não só para nós, inclusive também para pastores. Quando nós olhamos quantos pastores têm ceifado suas próprias vidas, e quando nós olhamos no noticiário, olha, pastor se suicidou. Isso demonstra, queridos, que nenhum de nós estamos isentos desse mal. Esse mal que nos assola. E às vezes nos perguntamos, mas esse pastor, será que esse pastor era realmente cristão? Por isso, queridos, precisamos olhar através das Escrituras o que o Senhor nos fala a respeito dessa situação tão pertinente para o dia de hoje. E, inclusive, para um pastor, o combate à depressão pode ser ainda uma das experiências mais duras da vida do seu pastoreio. Por quê, queridos? Porque o pastor foi chamado para colaborar com os membros, com a membresia da igreja, com a igreja.
ser um colaborador. Quer ver? Observa 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Quem encontrar pode ler. Observe que o pastor foi chamado para ser um colaborador da alegria dos membros da igreja. Leia também Filipenses, capítulo 1. Alguém leia, por favor, também. Filipenses, capítulo 1, verso 25 e o verso 26. Observe, queridos, que o pastor ele foi chamado para apoiar, para alegrar a igreja do Senhor. Então nós observamos quando esse pastor, esse nosso irmão, ele entra nessas dificuldades, então nós observamos quão difícil é ele sair dessa dificuldade. E nós, como servo do Senhor, pertencente ao rebanho de Deus, precisamos observar também a vida dos nossos pastores. Porque às vezes nós só queremos ouvir e não atentamos para esse mal que assola todas as pessoas em toda classe social. Leia também, queridos, Hebreus 13. Outra pessoa leia Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos nossos guias, sede submissos para com eles, pois velam com vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha aí, queridos, a situação aqui para o pastor fica ainda mais grave. Fica mais grave porque observa que somente quando o trabalho é feito com alegria é que o trabalho é proveitoso. Então imagine esse nosso irmão passando por essa terrível dificuldade, com essa terrível luta. Por isso precisamos observar e nos prepararmos para esse mal que tem assolado a sociedade nesses dias. Então, quando olhamos para a vida do nosso Senhor, quando olhamos para nosso Cristo, ali no Getsemane, nós precisamos tirar lições muito importantes para a nossa vida. Quer ver, Abra? Vamos para Mateus agora. Mateus 26. Eu lerei, os irmãos acompanham. Mateus 26, do verso 36 ao verso 40. Que diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Então, queridos, é extremamente benéfico esse texto de Mateus para as nossas vidas, porque esse texto descreve a angústia, o abatimento de alma do nosso Senhor. E uma pessoa com depressão, uma pessoa deprimida, ela pode observar esse texto e tirar lições
muito preciosa para a nossa vida. Então precisamos observar que nosso Senhor Redentor, a qual estava aqui abatido, estava triste. Então o texto de Mateus afirma que quando Jesus estava aqui no Getsêmani, ele foi tomado de tristeza e de angústia profunda. Eu não estou declarando aqui que Jesus estava deprimido, estava com depressão. Nós observamos aqui algumas dificuldades, que aqui Jesus era homem como você e eu. Aqui ele sentia dores. Por isso aqui o texto declara que ele estava com tristeza profunda. Por isso aqui declara que ele estava angustiado. E ele diz: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então nós observamos que as atitudes de Jesus naquele momento de aflição, ela aponta passos importantes na luta de uma pessoa que está passando por um momento tão difícil em suas vidas. Então nesse texto eu quero tirar 5 princípios para que nós possamos observar aqui nesse texto do verso 36 ao verso 40. Primeiro ponto. Na sua maior angústia, Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com ele. Observe aqui do verso 37. Alguém lê o verso 37? Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Observe, querido, que começou aqui Jesus sentir tristeza e de angústia. Então nós observamos que a iniciativa de Jesus em buscar a companhia dos seus amigos íntimos, no momento em que ele enfrentava essa tristeza de alma, ele aqui declara que, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então o primeiro ponto que nós observamos é que Jesus escolheu algumas pessoas, alguns de seus amigos próximos, para estarem com ele. Então é importante observarmos que esses amigos de Jesus eram pessoas crentes, eram seus discípulos. E é importante observar que só pessoas crentes que conhecem a verdade, que podem interpretar, observar o sofrimento à luz da cruz. Porque sabemos que é onde nós encontramos a verdadeira paz. Inclusive, querido, quando nós observamos a enfermidade, quando as pessoas elas estão enfermas, geralmente elas se isolam das outras pessoas. Quando estamos enfermos, não queremos estar perto de ninguém. Já passou por isso? Quando você está enfermo, você não quer estar perto de ninguém e não quer que as pessoas estejam próximas de você. Inclusive, talvez seja essa razão de Elias declarar: olha, só eu fiquei. Só eu fiquei aqui. Porque ele estava se sentindo só. E quando nós vamos olhar a vida de Jó, no caso de Jó, observamos que a maioria dos parentes de Jó, nós já estudamos aqui, porque nós estamos estudando sobre Jó, a maioria dos parentes de Jó e seus amigos o desampararam no momento de sofrimento. Quer ver? Vamos lá para Jó. Vou fazer uma leitura rapidinho de Jó 19. Jó 19, verso 14 ao verso 16. Alguém leia, por favor. Então você observa que Jó aqui estava só, estava em solidão, tinha sido abandonado pelos seus parentes, tinha sido abandonado pelos seus amigos, até o seu servo, ele tinha que suplicar. Mesmo assim, o servo de Jó não
atendia os seus pedidos, as suas solicitações. E quando olhamos também o salmista, ele declara a mesma situação lá no Salmo 142, verso 4, que diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então, querido, esse sofrimento, ele se transforma em solidão. Nós precisamos observar isso. Então, se tratando desse mal que nos assola, a comunhão fraternal é um instrumento importante, divino, para o coração dessas pessoas que estão feridas. E às vezes, querido, nós fechamos nossos olhos. Quando a nossa perspectiva de vida, quando encontramos esse mal, nos assola, a perspectiva de vida dessas pessoas, ela diminui. E nós, como cristãos, conhecedores, fortalecidos, precisamos guiar aqueles que estão vivendo nessa angústia. Porque quando a única coisa que o coração dessas pessoas dizem que é negativa, nós precisamos levar uma palavra de conforto e de consolo, como diz em Provérbios 17. Alguém abre e leia, por favor. Provérbios 17. Alguém pode ler? Olha, queridos, a amizade não são apenas preciosas. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então essa necessidade, esse apoio, ela é importante para a vida dessas pessoas que estão passando tamanha dificuldade. E eu sei, querido, o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo, porque já passei por isso. E fui agraciado, abençoado por a vida dos irmãos dessa igreja. Então nós falamos aquilo que nós já passamos e já sentimos. Por isso eu digo que às vezes a nossa visão, achamos que esse problema, que esse mal está tão distante, mas não está. Esse mal tem nos assolado. Tem assolado a igreja. Tem assolado os cristãos, tem assolado os não crentes, tem assolado os adolescentes, os jovens, os idosos. Há pessoas que é cometido esse mal e ela é levada à morte. A morte não pelo suicídio, mas ela, através dessa depressão, ela é acometida de enfermidade. E são, às vezes, enfermidades irreparáveis. Eu também sou prova disso. Enfermidade que levou a pessoa à morte. Por isso precisamos observar e orientar, ser orientado que esse mal tem nos assolado. Por isso que a palavra do Senhor em Provérbios é muito clara: em todo tempo ama o amigo. Em todo tempo precisamos amar o irmão. E na angústia se faz o irmão mais forte. Então, querido, esse é o primeiro ponto. Que Jesus escolheu alguns amigos próximos para estarem com eles. É isso que nós precisamos entender com clareza. Se nós estamos bem, precisamos ajudar uns aos outros a enfrentar essa terrível dificuldade e esse terrível mal. Segundo ponto, em sua maior dor, Jesus abriu o coração para os amigos. Leia o verso 38. De Mateus. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Observem, queridos, que segundo aqui o texto, logo após o nosso mestre, o Redentor,
se sentia entristecido, angustiado. Jesus aqui se voltou aos discípulos e disse: olha, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Aqui, em outras palavras, ele não aguardou para ele a sua dor. Ele não ficou com ele ali em segredo. Aqui Jesus abriu seu coração acerca do seu estado de alma naquele exato momento. Jesus estava angustiado, estava triste, estava abatido, profundamente triste até a morte. Ali ele se abriu com seus amigos e discípulos, dizendo: então disse Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então observamos que uma das dificuldades em ajudar aqueles que lutam contra esse mal, esse abatimento, é o fato, querido, delas terem dificuldade de compartilhar a sua dor com outras pessoas. É aí que nós precisamos orar ao Senhor, buscar discernimento e observar as pessoas. Então, em muitas outras ocasiões, é comum encontrar familiares, pessoas que estão angustiadas, que ter percebido algo de errado, mas quando se pergunta, ela diz: não é nada, está tudo bem. Está tudo bem. Queridos, a resposta sempre é essa. Aí fica o silêncio. Essa é a resposta mais comum. Então, algumas pessoas aflitas, elas dizem que não compartilham porque não sabem em quem pode se confiar. Até mesmo os irmãos da igreja, elas não compartilham essa dificuldade, essa luta, porque não confiam. Porque não pode confiar nessas pessoas. Outras, elas declaram: olha, ninguém está interessado por minha dificuldade. Elas ficam com aquela ideia dentro de si: olha, ninguém está preocupado com o meu problema. Então para que eu vou falar? Ninguém vai resolver. Então, quando olhamos aqui para esse texto, olhamos para Jesus, olhamos para as pessoas a qual se abriu o seu coração, nenhum desses argumentos aí, ele tem valor, ele prevalece. Porque Jesus aqui, ele compartilhou as suas dificuldades, suas angústias, com discípulos que não demonstraram qualquer interesse. Parece que Jesus estava falando, parece que era uma canção de ninar. Não foi isso que aconteceu? Imaginamos nós que Jesus estava ali falando: olha, minha alma está triste profundamente, até a morte. E eles estavam ali já, cochilando. Nosso Senhor ali, angustiado, profundamente triste, e os discípulos estavam ali cochilando, até eles dormirem. E além do mais, um deles ali negaria o próprio Cristo. E nada disso, queridos, o impediu Jesus de se abrir o coração e expor as dificuldades a qual estava enfrentando naquele momento. Ele não teve, observamos que nosso mestre aqui não teve receio de como eles vão pensar. O que eles vão pensar de mim? Eu sendo mestre, Senhor. Por isso, queridos, nosso Senhor poderia ter se preocupado com a sua reputação. Ao invés disso, ele revelou aqui aos seus discípulos o abatimento a qual estava passando. Terceiro ponto, queridos. Quando Jesus estava abatido, Jesus pediu intercessão e participação de seus amigos em sua luta. Então, diferente de quando algumas pessoas costumam fazer em momentos de tristeza, ele compartilhou, ele pediu que eles também ali orassem, como é que retrata aqui no verso 38, ficai aqui e vigiai,
comigo. Observamos que Jesus compartilhou sua dor, pediu aos discípulos que participassem com ele na luta em oração, por causa da tristeza, e estava até a morte, dizendo: ficai aqui e vigiai. Observe, querido, verso, vamos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 15. Alguém leia, por favor. Alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós observamos aqui a igreja, eles aqui representando o povo de Deus, participando de um aspecto importante na vida cristã. Alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós observamos aqui, segundo Jesus, a forma correta de se travar essa luta, essa dificuldade, essa tristeza de alma, seria pela oração. Então nós observamos que mais uma vez somos lembrados da importância e do cuidado, do zelo espiritual por alguém que está sofrendo. É isso que nós fazemos aqui nas nossas reuniões de orações. Algum pedido de oração? Vamos orar de 2 em 2. Mas nós observamos que a nossa vida está tão corrida, está tão corriqueiro, não temos tempo para talvez orar uns pelos outros, observando aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão abatidos, muito menos compartilhar a minha dificuldade, para que a igreja, para que o irmão possa orar por mim, orar pela minha tristeza, pela minha angústia, pelos meus problemas. E isso nós precisamos aprender, queridos, com o próprio Mestre, sendo Ele Deus. Ele não olhou essas dificuldades, Ele se expôs e pediu para que os irmãos, para que os discípulos orassem por Ele. Sabendo Ele já que 2 iriam dormir, sabendo Ele que em seguida seria traído por um deles. Então, queridos, isso não é desculpa para que possamos pedir orações em favor das nossas dificuldades. E em quarto ponto, verso 39, leia, por favor. Então, queridos, ele não apenas pediu aqui oração, mas ele também orou ao Pai. Uma demonstração que nosso Mestre estava na dependência total de nosso Senhor. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque entendendo que é o Senhor, nosso Deus, Ele é quem perdoa todas as nossas dificuldades. Entendendo que nosso Senhor, Ele tem a última palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas dores, as nossas aflições. Como declara o salmista, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aqui também podemos entender e tirar para nós lições que precisamos colocar toda a nossa confiança no nosso Senhor. Então, queridos, essa atitude de nosso Senhor Jesus também deixa claro que qualquer assunto a qual nós temos, qualquer dificuldade, precisamos colocar diante do nosso Deus, porque Ele é gracioso. Por isso, precisamos observar que Jesus aqui, cuidadosamente, Ele coloca o seu desejo ao Pai. Quando Ele diz, se possível.
Mesmo assim, em sofrimento, em angústia, em abatimento de alma, em tristeza profunda até a morte, ele estava aqui em submissão ao nosso Senhor. Entendemos aqui que Jesus descansou a sua alma, seu coração na soberania e na sabedoria de Deus. Quando ele declara: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Entendendo que Deus não é apenas soberano, mas ele também é sábio. Entendendo que em tudo Deus tem um propósito. Então, quando Elias estava ali fugindo, Deus tinha um propósito. Quando Davi pecou contra o Senhor, cometeu aquele fato, se arrependeu, ao ponto final de ser declarado como um homem segundo o coração de Deus, ali tinha um propósito. E nós somos agraciados com esse propósito através da vida de Davi. Entendendo que o Senhor nos perdoa. Então precisamos entender que existe o propósito de Deus em privilégio quando somos abençoados, o propósito de Deus de bênção quando passamos por sofrimento, lutas e angústias, abatimento de alma, tristeza profunda. Que essas dificuldades devem nos ajudar a descansar em Deus, descansar no nosso Senhor. Olharmos não apenas no presente, mas olhar para o futuro. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 2 e o verso 3. Se encontrar, pode ler. Hebreus 12, 2 e 3. Que Jesus lidou com sua aflição e angústia de alma, olhando para o futuro. Jesus não estava olhando as suas circunstâncias imediatas que estavam lhe cercando. Às vezes nós olhamos a nossa circunstância, olhamos ao nosso redor, achamos que a nossa vida é só isso aqui, olhamos para trás, olhamos para frente, assim, sem perspectiva. E com isso as pessoas têm ficado com a tristeza profunda. Precisamos observar que o Senhor está reservando a nova morada para cada um de nós. Essa certeza a qual nós precisamos ter. Enquanto nós ficarmos agarrados em coisas aqui dessa terra, iremos ficar abatidos de alma. Realmente, irmãos, a nossa vida ela não é aqui, ela é passageira. É por isso que esse mal tem assolado cada dia mais a sociedade, porque estamos presos nos bens materiais, presos em coisas. Estão amando mais as coisas do que as pessoas. Estamos amando mais as coisas do que o próprio Deus. Aquele que nos livra da morte eterna. Aquele que nos prometeu a nova morada.
Inclusive, quando nós olhamos para o profeta Elias, quando ele sentiu essa tristeza, é porque ele tirou o seu olhar de Cristo. Quando ele desfocou o seu olhar, quando ele pensou em mudar de caminho, ele se sentiu só, ele se sentiu abatido. Por isso que o nosso olho, a nossa visão, precisa ser focada no nosso Senhor e Mestre. Mesmo que sentimos fracos, mesmo naquele momento que sentimos abatidos, precisamos levantar a cabeça e olhar para o nosso Senhor, entendendo que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Uma das maiores causas da depressão é a falta de contentamento, a falta de preocupação de conseguir a provisão, entendendo que a provisão não depende de nós, porque aquele que nos supre é o Senhor. Por isso precisamos colocar essas dificuldades diante do Senhor, entendendo que Ele é o Deus da provisão. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara. Elias estava ali abandonado, Elias estava ali triste, quando o anjo do Senhor aparece a Elias: Elias, levante. Levante, Elias, que a caminhada ela é longa. Levante e come. É isso que Deus fez a Elias. Elias não tinha nada. Elias estava ali desamparado, entristecido. Um profeta de Deus, um homem que destruiu os profetas de Baal, fez descer fogo do céu. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele esmureceu, ficou com abatimento de alma. E você e eu não somos impedidos de passar por essas circunstâncias. Por isso precisamos entender a cada dia que a nossa vida pertence ao Senhor. É Ele que supre as nossas necessidades. Por isso todos os dias precisamos colocar nossa confiança no nosso Deus. Então, se você está angustiado, se você está abatido, se você está entristecido, se o seu coração está aflito, quero dizer para você, querido, confia no Senhor. Eu quero dizer para você, porque eu sei o que você está passando. Eu quero dizer para você que a sua resposta, a sua vitória, ela está em Cristo. A sua resposta, a sua vitória não está no seu trabalho, não está na sua família, mas a sua resposta, a sua vitória, ela é no nome do Senhor Jesus, porque Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece a sua tristeza profunda, Ele conhece a sua angústia, porque Ele passou por isso, Ele sentiu em sua pele o que é dor, o que é sofrimento, o que é abatimento de alma, o que é ter um coração aflito. Tudo isso Ele sentiu, e tudo isso Ele sentiu, Ele passou. Não foi em vão, foi para te salvar, foi para te dar a vida eterna, foi para que você e eu tivéssemos a vitória, foi para isso. Mas quero dizer também a você que está bem, você que está fortalecido no Senhor, você que está firmado no Senhor, quero dizer a você, ame o amigo. Ame o amigo a cada dia, a cada momento. Quero dizer para você, não olhe apenas para as suas circunstâncias, olhe para seu amigo. Quero dizer para você, ajude aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos. Olhando para o futuro, olhando para a glória a qual o Senhor tem nos prometido. Que a nossa vida, queridos, ela é passageira. Então que o Senhor assim nos ajude nessa manhã a compreender mais um pouco dessas verdades.
Que possamos viver a nossa vida confiante no Senhor, firmado no Senhor, e ajudando uns aos outros segundo a palavra do nosso Deus. Por isso eu quero orar, que você possa curvar sua cabeça, ore ao Senhor, pedindo ao Senhor auxílio, pedindo ao Senhor ajuda. Se você está abatido, se você tem enfrentado lutas, que o Senhor possa te fortalecer. E se você tem vivido uma vida de intimidade com Deus, bem, que você esteja sendo alimentado pelo Senhor, fortalecido pela palavra. Peça discernimento ao Senhor, para que você possa ajudar uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós rendemos ao Senhor, entendendo, ó Pai, que o Senhor é bom, entendendo, ó Deus, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso, ó Pai, somos gratos. Rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer, consolar aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos, que possa, ó Deus, ser revestido pelo Senhor e pela Tua palavra. Levante, ó Deus, aqueles que estão fracos. Levante, ó Pai, aqueles que estão tristes. Que o Senhor possa, ó Deus, firmá-los na Tua palavra, firmá-los na Tua rocha. E nos ajude, ó Pai, uns aos outros, para que possamos, ó Pai, como igrejas do Senhor, como membro desse corpo, ajudar uns aos outros, ó Pai. Por isso, ó Pai, nossa gratidão nessa manhã, o nosso louvor, a nossa adoração, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Por isso, ó Deus, somos gratos. Somos gratos pela salvação, somos gratos, ó Pai, pelo sofrimento, pelas angústias a qual o Senhor passou ali naquela cruz, para nos dar a vida eterna. Por isso, ó Deus, te louvamos e bendizemos o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém.